E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que o Palmeiras não está para brincadeira, hein? O Palmeiras agora já está querendo a contratação também do Bernabei, tá? Do Internacional, juntamente com o Vitor Roque, tá? Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia tá falando aí sobre essas contratações e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Jogo agora. Mas enfim, esses jogadores a gente está percebendo que estão numa lista aí que devem deixar o Palmeiras. É a reformulação. São jogadores que tiveram a sua passagem em algum momento importante, Rony, Dudu, Zé Rafael, jogadores que foram titulares absolutos do Abel, mas chega um momento em que, nessa temporada, pelo menos, foram pouco utilizados e a gente percebe que são jogadores que estão naquela lista que podem deixar o Palmeiras a qualquer momento. Então, assim, essa reformulação vai acontecer. Na verdade, eles não vão ficar, né, Veloso? Agora, a gente Palmeiras... não sabe muito bem os times que eles vão jogar, mas os times que eles forem jogar, você acha que o Zé Rafael, Gabriel Menino, o Rony eu queria no Corinthians, irmão. Eu queria o Dudu no Corinthians, velho. Mas repor esses jogadores não é fácil. Não é fácil, não. Porque são jogadores que todos foram titulares em algum E ganharam momento. títulos. Todos ganharam títulos. Vamos lá, então. Zé Rafael foi um monstro de volante. Tudo nesse período aí. Gabriel Menino fez gol de títulos de Copa do Brasil e brasileiros. Supercopa e tudo. Supercopa. Rony, pra mim, o maior artilheiro da história da Libertadores, um absurdo que o Abel fez pra ele. Deu assistência no primeiro título do Abel, que nós estávamos lá no Maracanã, foi o Rony, e que jogou muito. Deu pro Breno Lopes. Olha só que coisa, será que esses jogadores que ele está trazendo vai dar resultado pro ano que vem, Veloso? É aí que o Palmeiras não pode errar. E você já falou sobre isso, né? O Palmeiras tem errado muito nas contratações, jogadores que vêm para compor elenco, e os jogadores que devem sair, ou que estão negociando, que o Palmeiras não vai se obstruir a uma saída, são jogadores que têm história no clube. Então, os jogadores que precisam chegar nesse momento são jogadores que têm que ter essa capacidade de substituir jogadores que foram importantes nessa trajetória toda. E a Leila precisa mudar um pouco da fala dela, né? Que ela disse em um podcast, a gente viu esse ano ainda. Qual podcast? Do UOL? Eu acho que foi do UOL, que ela disse... Com a moça, eu não sei o nome dela, me desculpe. Alicia Klein. Um beijo para Alicia Klein, baita jornalista, palmeirense, uma mulher incrível, ponderada, maravilhosa, do UOL, palmeirense mesmo, uma jornalista incrível, e ela bateu um papo com a Leila. Essa que você viu que eu vi também. Exatamente. E você vai lembrar do que ela disse que no Palmeiras ela quer jogador que ser contratado para jogar. Mas não é isso que a gente está vendo, né? Quem está jogando são os Todos os jogadores que ela contratou, quem joga? Só o volante. Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno. E E o Felipe Anderson, que não sai, que o Abel Ferreira não tira ele do time. Só joga pela insistência. E só joga pela insistência desse treinador aí. Não está jogando para E outra coisa, o melhor jogador do Palmeiras, em 2 anos seguidos, ainda continua sendo 2 jogadores da base. Jogadores formados num clube pelo João Paulo. Então ela vai ter que mudar um pouquinho, botar o pé no chão um pouquinho e gastar o dinheiro que o Palmeiras tem arrecadado. Porque não sou eu que peço, é o torcedor palmeirense que quer. O torcedor palmeirense está cansado de jogador, de uma promessa que ela faz, que o jogador tem que chegar e jogar, e a gente não está vendo ninguém jogando. Ela falou que o Neymar... Ô, Leila, você é de brincadeira, né? Mostra que você não sabe de futebol, bulúfias. Você falar... Você tem aí a sonora aí? Antes da sonora, falar do Neymar. O Neymar com uma perna só joga mais que qualquer jogador de futebol brasileiro. Do jeito que ele tá, inchado, aquela coisa toda... Aqueles coisas, quer ver? Daqui a pouco ele dá uma sumida. Você já percebeu a estratégia do Neymar? Vocês viram a estratégia? Muita família, papapá, vem. Mas também há bom tempo não acontece nada. E ele tem que jogar futebol. Porque se ele jogar metade do que ele sabe, ele é o melhor jogador do mundo, falar a verdade. O que você pensa em relação ao que nós estamos falando? Grande Quesada. Rômulo. Distribui, vambora, Quesada. Rômulo não foi aproveitado. O Giai jogou pouco. Felipe Anderson foi o que mais teve oportunidades, mas não fez um grande futebol. E Maurício, o Maurício é bom de bola, cara. Foi subaproveitado nessa temporada. Agora, você levantou uma questão aí com o Veloso. Eu acho difícil contratar 5 jogadores top de linha e que os 5 consigam dar certo em pouco tempo. Botafogo fez isso. Mas é muito pontual, viu? Corinthians fez isso. Mas é pontual. Carrilho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Memphis, Hugo, goleiro, Botafogo Thales. de graça. O Botafogo foi buscar de graça. Olha só a barbaridade, 13 milhões do Zavarino e aí o Duílio e André Sanches, que tá junto com o Ronaldo para a CBF. Mas pode, cara.
O cara ele cai por cima. O cara fez uma dívida de mais de 1,5 bilhão no Corinthians. O que ele quer, só a CBF. Aí, meu irmão, 13 milhões de multa pro Mano. Olha que absurdo. É isso que o futebol brasileiro representa. Que, por sinal, se gastou muito com esses jogadores do Palmeiras. Mais de 200 milhões. E ninguém é titular. Ninguém é titular. Ninguém é titular. Olha o que fez o Botafogo. O Quesada falou que não é Verdade. fácil. Não é mesmo, mas dá pra fazer. O Corinthians fez no meio da temporada e o Botafogo Sem dinheiro. fez, sem dinheiro. Mas Um quem cheque tá lá- predatado. Mas quem tá lá consegue fazer no Palmeiras? Ó, Essa é a questão. Não, essa é a questão que tem que ser cobrada. Olha os reforços do Botafogo. Igor Barbosa. Jesus. John titular. Começa pelo Goleiraço. Barbosa, titular. Alexandre. Cuibano. Alex Telles. Cuiabano, titular, até o Telles chegar. Alex Telles chegou, fez o gol do Vitinho. título da Libertadores. Gregory, volante bom de bola pra caramba. Bastos, desde o Thiago ano Almada, passado, Barbosa, explodiu esse ano. Luiz Henrique, Savarino, Almada, Igor Jesus. Almada. É quase o time todo, mas o Palmeiras não tem competência pra contratar? Essa é a diferença. O Botafogo fez uma bela campanha o ano passado e fracassou. Esse ano aqui reformulou um time inteiro. Deixou só os 2 volantes lá, que eram titulares. Trocou o time. Passar por uma mudança de fase, porque tem um novo patrocinador master, sim, foi anunciado neste dia 24, sim, estamos ao vivo, 7h19. Vamos dar uma olhada, então, na chegada do novo patrocinador palmeirense. Além do Facundo, o Paulinho é o cara aí que está mais próximo do acordo com o Palmeiras, né? A gente mostrou a foto ontem dele já no Allianz Parque, foi num show, mas postou a foto dele no Allianz Parque. E você, Zupac, comentava que o Palmeiras tinha faturado mais de 1 bilhão, né? Isso. Agora vai faturar um pouquinho mais, então, porque vai aumentar o patrocínio, né? Nesta questão do patrocínio principal. Assim, a gente não pode ficar contando a história dos clubes resumindo aos patrocinadores que tem, mas indiscutivelmente essa era Crefisa no Palmeiras, ela é uma era histórica no Palmeiras, né? Como foi a era Parmalat, por motivos diferentes, né? Porque foi um patrocínio que chegou no momento crítico da história do Palmeiras, onde começava o movimento de reformulação do Palmeiras, com uma injeção de dinheiro pesada que naquele momento possibilitou o Palmeiras fazer um outro tipo de futebol, tanto que o Palmeiras está acabando de pagar a dívida que ele tem com a Crefisa das contratações, agora, faltam pouquíssimos milhões, acho que 2, 3 milhões de uma dívida que já foi de mais de 100 milhões de reais, o Palmeiras se organizou para pagar e está agora acabando de pagar essa dívida. E foi através desses investimentos também e da sua própria reconstrução que o Palmeiras viveu alguns dos momentos mais áureos da sua trajetória, e toda essa história culminou na ascensão meteórica de uma figura como a Leila Pereira, que chegou ao cargo de presidente do Palmeiras e foi reeleita agora. Então, assim, é um momento marcante. Mas, quando a gente olha para o mercado, os padrões, e na época era o patrocínio recorde do futebol brasileiro, era um valor até acima do mercado, e se discutia esse valor acima do mercado. Mas existiu uma quebra de paradigma nos valores praticados em patrocínios, que foi a chegada das bets no Brasil, em todos os aspectos da indústria esportiva. Televisão, redes sociais, campeonatos, clubes de futebol. E essas empresas subiram o sarrafo dos valores de patrocínio em demasia. Então, a mesma Crefisa, que era a recorde de patrocínio nas camisas, não estava conseguindo competir com os valores praticados por tantas e tantas bets. E o Palmeiras entrou por esse caminho e fecha um contrato que, para ele, aparentemente, é muito vantajoso. Para um clube bem administrado, que já tem fontes de receitas muito bem exploradas, ter mais uma tão bem explorada assim, potencializa o caixa. O Palmeiras que fechou 2024 pela primeira vez acima do R$ 1 bilhão em orçamento, já projeta também acima do R$ 1 bilhão para 2025, que, lembremos, é ano de Mundial de Clubes para o Palmeiras. Aí tem... essa vai ser a marca master, a marca principal. O Palmeiras ainda pode vender outras partes, por exemplo, as mangas, né? Então, mais patrocínio, mais dinheiro que vai entrar para o Palmeiras. E aí o torcedor fica olhando essas possíveis contratações, né, André? E aí o Paulinho parece um excelente reforço, vai demorar um pouco para jogar. Olhando para o Mundial de Clubes, o Paulinho pode ser um ótimo reforço. A única coisa relativa à contratação do Paulinho, que pega um pouquinho, e nem é tão importante assim, mas eu vou falar aqui porque isso é uma coisa que faz parte do debate, é aquela declaração da Leila Pereira de que o Palmeiras não é departamento médico. Quando falaram a respeito do Neymar, e ela disse, não, peraí, o jogador tem que vir para cá e jogar. Pouco tempo depois, a vida andou, porque a vida anda para todo mundo, e o Palmeiras contratou um jogador que não pode jogar imediatamente, não poderá fazer pré-temporada, ou pelo menos não como os outros jogadores. E é óbvio, né?
São 2 recuperações de cirurgia, ok, mas é a única coisa em comum entre eles, além do fato de serem jogadores de futebol. O resto é tudo diferente. E o Paulinho, muito provavelmente, estará apto a jogar muito cedo na próxima temporada. Mas o Palmeiras contratou um jogador em recuperação de cirurgia, assim como o Neymar. Fora isso, é uma mudança de perfil de contratação, algo que durante o que podemos chamar de era Abel Ferreira, o Palmeiras não se acostumou a fazer. Eu costumo dizer que o Abel é um treinador, os times do Abel são times de funções, não times de figuras. O que não significa dizer que esses times, todos que ele montou durante o período do Palmeiras, não tenha figuras que sabem realizar funções da maneira como ele gosta. E o Paulinho, é óbvio, é um desses jogadores. É muito evidente. Eu acho que qualquer clube brasileiro que tivesse possibilidade de contratar o Paulinho levaria essa possibilidade muito a sério e, se tivesse condições, faria a contratação. Eu imagino que no elenco do Flamengo o Paulinho tenha um pouco mais de dificuldade para se estabelecer. No elenco do Botafogo, como esse acabou de 24, o Paulinho talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que ele se estabeleceria em ambos. No Palmeiras, eu disse isso, tenho dito desde a semana passada, ele chega e joga quando estiver apto. Não há a menor questão. Não é uma crítica ao elenco do Palmeiras, é só uma realização desse encaixe. Ele, tecnicamente, é indiscutível, um jogador decisivo, super comprometido, alguém que você vê em campo e você tem vontade de ter no seu time, pela forma como ele se dedica, a forma como ele se envolve. E é uma pena para o Atlético Mineiro que ele esteja saindo, porque essa é aquela contratação que faz 2 tipos de estragos, né? O positivo no time em que ele chega e o negativo no time em que ele sai. Então, na mesma medida em que o Palmeiras está melhor, o Atlético está pior, porque ele era um dos pilares do ataque do time do Atlético, indiscutivelmente. O Palmeiras mudando de perfil, pensando nesse tipo de jogador, não significa dizer, né, que vai fazer outras contratações que tenham esse impacto, mas eu acho positivo, porque depois do ano que o time teve, não só porque apenas venceu o campeonato estadual e o time do Palmeiras acostumou o seu torcedor a não apenas brigar, mas ganhar as coisas importantes nos últimos anos, mas é hora de uma mudança na alimentação do elenco. E se o Paulinho realmente for contratado, como parece que será, um passo grande nesse sentido foi dado. Aí o torcedor palmeirense esfregando as mãos, né? E pensando assim, já tem, botando as peças assim. Peraí, o Veiga, o Aníbal Moreno, o Dudu vai ser assunto daqui a pouquinho, né? O Dudu já anunciado também nesse dia 24 pelo Cruzeiro. Mas ainda tem a possível chegada do Andreas Pereira, o Fulham da Inglaterra vai responder depois do Natal se aceita a proposta de 18 milhões de euros. E até Vitor Roque. Então, o palmeirense vai sonhando com um grande time em 2025. Mamãe Noel resolveu presentear, né? Resolveu presentear os palmeirenses. As possibilidades são boas. A gente não sabe dessas aí quais vão se concretizar. O Palmeiras já tem um time forte, mas algumas peças do elenco era preciso que fosse oxigenada. E o Palmeiras resolve oxigenar com jogadores de muita qualidade. Então, ok, o Palmeiras perdeu o Dudu, mas até quando a gente pensa no Dudu, se lamenta menos do que lamentaria em outros momentos, né? O Palmeiras perdeu o Dudu figura, porque o Dudu jogador já fazia pouca diferença no Palmeiras, né? Ele já não era praticamente utilizado ou por poucos minutos pelo Abel, e antes disso foi um longo período de inatividade pela sua grave lesão no joelho. Então o Palmeiras melhora o seu elenco. Traz o Paulinho, que é um cara que muda o patamar do ataque do Palmeiras, especialmente no papel de fazer gols. Boa numa temporada onde o Flaco Lopes entregou gols, especialmente nos primeiros 2 terços de ano, mas deixou sempre uma dúvida quanto ao seu desempenho. E o Rony, que era o cara que assumia esse papel anteriormente, viveu, acho que o seu pior ano no Palmeiras, perdeu muito espaço, o próprio torcedor ficou muito desgastado com o Rony, não se sabe se ele vai ficar. Então, ter o Paulinho com essa entrega de gols que ele teve no Galo, bem acompanhado por Estevão, por Veiga, por Felipe Anderson, por Maurício, por tanta gente, por Facundo Torres, dá boas perspectivas para o Palmeiras, né? Então, na teoria, o Palmeiras melhora o seu elenco. Vamos ver como é que esse time vai se formar para 2025, mas é um passo adiante e a gente sempre bate na tecla do Mundial de Clubes, mas
embora seja um campeonato super importante e um momento inédito para os clubes brasileiros se envolverem nessa competição tão grande com tantos clubes dos mais poderosos, também não dá para pautar a temporada só por isso, né? O Palmeiras tem outros objetivos grandes, tão grandes quanto o Mundial de Clubes, e é por isso que tem que manter um time forte para o ano inteiro. Lembrando que o Estevão vai embora no meio do ano, e essa fatalmente será uma questão, porque o time do Palmeiras ele é um com o Estevão e ele é outro completamente diferente sem o moleque. E a conversa com o staff do Vitor Roque é que se ele vier para o Palmeiras, será em maio, a tempo de disputar o Mundial de Clubes. Que vai dar quanto para cada clube brasileiro? 50 milhões de euros. 50? Pela participação. A partir daí, até onde cada clube vai andar, vai gerar mais. Agora, pela participação, 50 de euros. Não tá ruim, não, né? Pelo menos 300 milhões de reais. É uma venda grande, mais uma venda grande de um jogador sem perder um jogador do elenco. Espetacular. Tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que não está para brincadeira, o Palmeiras está indo para o mercado agressivamente, né? Financeiramente. O Palmeiras que colocou aí, né? Na mesa do Betis aí, também juntamente ali com o Barcelona, né? Cerca de 127 milhões para a contratação do Vitor Roque, tá? Para o time do Palmeiras. Lembrando também que o Palmeiras está interessado no jogador do Internacional, aquele mesmo, né, que encantou, né, que já pediram ele até na seleção brasileira, o Alessandro Bernabei do Internacional. Isso mesmo. O Palmeiras fez uma oferta, né, e que podem brilhar aí os olhos, né? O valor que o Clube Gaúcho precisa pagar, né, para ter o jogador é de 5 milhões de euros, né? E o Palmeiras está disposto a comprar realmente o time juntamente ao Celtic da Escócia, né? Lembrando que o Bernabei ele não é jogador do Internacional, ele é emprestado. E o Palmeiras, que não é bobo nem nada, já fez ali alguns contatos com o Celtic da Escócia e levantou aí que o Internacional precisa pagar aí cerca de 5 milhões de euros com acordo, né? De acordo com o contrato. Então, o que é que acontece? O Palmeiras pode ir lá e comprar o jogador. Tá? O Palmeiras pode ir lá e comprar o jogador. Dependendo aí, se o jogador realmente quiser vir para o Palmeiras, ser contratado definitivamente, que o Palmeiras não quer emprestar, quer contratar definitivamente. Lembrando que o Bernabei é um lateral esquerdo, né? Então vamos ver aí o que pode acontecer. O Palmeiras que está agressivamente no mercado. Acredito que se o Palmeiras realmente quiser, vai muito agressivo, né? E o Palmeiras aí, juntamente a Leila, entrou na jogada, né? Isso porque o time paulista querem ver em terras paulistas. Então vamos ver aí o que pode acontecer do Bernabei vir jogar no time do Palmeiras. E aí, o que vocês acham? Seria uma boa o Bernabei, juntamente com o Vitor Roque, né? O Paulinho, né? O que vocês acham? Gostariam de ver todos esses jogadores aqui no time do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.